pessoal! Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre ligações químicas. Então agora nós vamos falar sobre ligações químicas parte 2. Nós vamos aprofundar um pouquinho em ligação iônica e ligação covalente. Então, características dos sólidos iônicos. Os sólidos iônicos, eles conduzem corrente elétrica quando em solução aquosa ou fundidos. Quando eu misturo o sólido iônico em água, ele conduz corrente elétrica. Os sólidos iônicos apresentam alto ponto de fusão devido à força da ligação ser muito grande, né? Tem uma alta força de ligação. Os sólidos iônicos são duros e quebradiços. Como que acontece isso? Aqui no desenho nós temos a figura A, B e C. Na figura A eu tenho o composto iônico, tá? E um martelo. Quando a gente bate o martelo nesse composto iônico, esses átomos deslizam um no outro, ocorrendo então esse fenômeno, essa propriedade de ser quebradiça, tá? E a maioria dos compostos iônicos são solúveis em água. Então observem aqui, eu tenho um condutor de corrente, uma lâmpada, né, para medir a corrente elétrica, para ver se conduz ou não corrente elétrica, e aqui nesse becker com água. Observe, se eu tenho água pura, água destilada, se eu tenho água destilada, não há produção de íons, então não conduz corrente elétrica. Então a água destilada não conduz. A mesma coisa acontece com o sólido iônico. Por quê? Ele também não conduz corrente elétrica, porque há uma anulação das cargas. Eu tenho Na+, por exemplo, e Cl-. Eles se atraem e as cargas são anuladas. Como não há cargas, no meio ele não conduz corrente elétrica. Já em solução aquosa ou fundido ele conduz. Por quê? Quando eu coloco um sólido iônico em água, a água quebra as suas ligações químicas, gerando Na+ e Cl-, que são responsáveis pela condução de corrente elétrica, tá? Então, tanto em solução aquosa quanto fundido, há a geração de cargas e essas cargas são responsáveis pela condução de corrente elétrica. Quando nós estávamos estudando ligações iônicas, nós vimos que a ligação iônica acontece com transferência de elétrons, né? Então vamos tentar fazer esse processo, vamos ver como é que funciona isso num laboratório. Então, vamos falar do sal de cozinha, da formação do sal de cozinha. Aqui nesse primeiro desenho, nessa primeira figura, nós temos o cloro gasoso aqui dentro dessa proveta. Na segunda proveta, eu tenho sódio metálico. Então, a reação, nós vamos reagir sódio metálico, que é o que está na proveta B, com cloro gasoso, que é o que está na proveta A. Então, a formação, ela ocorre, olha, essa aqui é liberação de calor, tá? Ocorre com liberação de calor. E para a gente saber se ocorreu com liberação de calor, nós vamos observar o sinalzinho aqui, tá? Então, entalpia com valor negativo significa que liberou calor para o meio. Então, se a gente for formar o NaCl no laboratório, ele ocorre com liberação de calor para o meio. Mas vamos pensar nas aulas anteriores como que aconteceu uma ligação, como que aconteceu a formação do composto iônico. Então, como eu disse, houve uma transferência de elétrons, então o sódio doou elétrons para o cloro, então a espécie que doa elétrons, nós já vimos a propriedade que é energia de ionização. Então, a energia de ionização para a formação do sódio+, ela tem um valor de 496 kJ. Você não precisa decorar esse valor, é só para a gente entender como funciona a formação do composto iônico. Nós vamos falar em especial do NaCl, tá? Então, requer 496 kJ por mol. Ele absorve calor para poder doar esse elétron. Esse valor de absorção, ele é positivo, então aqui ele absorve, é positivo, 496 kJ. O cloro, que vai receber um elétron, ao receber um elétron, ele libera calor. Essa liberação de calor, ela tem um valor negativo. Então, o valor da afinidade eletrônica do cloro na formação do NaCl, ele é negativo. Se a gente fizer um balanço, então, tá?
entre o valor absorvido e o valor liberado, nós temos então um valor positivo de mais 147, contrariando a evidência de laboratório. Então, como explicar esse fato? Na teoria dá um valor positivo, mas na prática nós sabemos que ocorre com liberação de calor. Então, deve estar faltando mais algum fator aí na ligação iônica, e é isso que nós vamos estudar agora. Não pode ser esse valor positivo, por quê? O valor positivo indica que os átomos de sódio e cloro estão infinitamente distantes um do outro. E nós já vimos que não, que um sódio está rodeado por vários cloros, formando um sólido iônico, né? Então as moléculas, os íons estão bem próximos uns dos outros. Então isso aqui já não está tão correto, precisamos adicionar mais alguns incrementos. Qual incremento? A atração de íons. Então, a atração de cargas opostas ocorre com liberação de energia, fazendo com que os íons formem um arranjo ou uma rede. Então, além da energia de ionização e afinidade eletrônica, nós devemos adicionar o item atração. Tá? Então, esse item atração ocorre com liberação de energia e nós vamos ver de quanto é essa energia, tá bom? Esse fator de atração nós vamos associar à energia de rede. A energia de rede nós conseguimos medir no laboratório. O fator atração nós não conseguimos medir, mas a energia de rede sim. A energia de rede é a energia requerida para separar completamente um mol de um composto iônico em íons gasosos. Então, para o NaCl, para a gente separar o NaCl em íons gasosos, nós temos que fornecer 788 kJ por mol. Então, absorve para poder romper essas ligações e gerar os íons. Se para gerar os íons o valor é de mais 788, para formar o composto iônico, que é o oposto, então aqui ó, o oposto disso, eu vou colocar então Na mais Cl menos, ó, Na mais Cl menos, que é exatamente o que está acontecendo na ligação iônica, tá? O Na mais vai se unir com o Cl menos, nós temos um valor negativo, porque se aqui que eu consigo medir no laboratório é positivo, o inverso dessa reação é o inverso do sinal, é negativo. Então, ocorre com liberação de calor para o meio, tá? E observe, essa energia de rede, ela depende das cargas nos íons e dos tamanhos dos íons. Então, a energia de rede, ela é calculada dessa forma. Nós não vamos calcular a energia de rede, nós só vamos entender o valor da energia de rede, tá? Então, aqui, ó, a energia de rede, ela é proporcional às cargas, é um valor constante, que nós chamamos de constante de Coulomb, proporcional ao produto das cargas e a distância entre essas cargas. Observem aqui nessa primeira coluna da tabela periódica, nós temos apenas íons positivos, cargas mais 1 e cargas menos 1. Tá? Então, todos os ânions apresentam carga menos 1 e todos os ânions apresentam carga mais 1. E eles apresentam um valor que não é constante. Por quê? Porque a distância das ligações, ela está contribuindo para os valores serem diferentes. Aqui os valores são um pouco maiores, né? Nós temos então aqui, ó, carga 2+, o magnésio é carga 2+, e esse último que tem carga 3+, que apresentam o maior valor. Conclusão, a energia de rede, ela aumenta à medida que as cargas nos íons aumentam. Então, olha só, aqui carga mais 1, 1030, aqui carga mais 2 do magnésio, 2326. E a distância entre os íons diminui, que é o que está aqui na fórmula, né? Então, a energia de rede será maior quando o produto das cargas for maior e a distância for pequena, tá? Então, a energia de rede,
ela aumenta à medida que os valores muito positivos de íons estão fortemente atraídos. Então, o que significa isso? Significa o seguinte, pessoal, que quanto maior o valor da energia de rede, maior é a força da ligação, mais forte é a ligação que une os íons, tá bom? Então, concluindo essa parte de compostos iônicos, a energia liberada pela atração entre os íons de carga oposta mais do que compensa a natureza endotérmica, né, o balanço entre as energias de ionização e a afinidade eletrônica, tornando a formação dos compostos iônicos um processo exotérmico, ou seja, um processo que ocorre com liberação de calor, um processo com ΔH negativo. O que eu preciso entender disso? Eu preciso entender que os compostos iônicos são unidos por cargas opostas. Quanto maior a carga, maior a energia de rede e maior vai ser a força da ligação, tá? Quanto menor for a distância, quanto menor for o raio do íon, tá? Maior vai ser a energia de rede, mais forte a ligação. Quanto menor a energia de rede, menor a força da ligação. Então, vamos agora aprofundar um pouquinho nas ligações covalentes. As ligações covalentes ocorrem com compartilhamento de elétrons. Então, os elétrons vão compartilhar. Então, o compartilhamento, ele vai ter uma distância, né? Eles não vão compartilhar completamente, né? Não vai entrar uma nuvem entrar dentro da outra, porque aqui nós temos a repulsão núcleo-núcleo e elétron-elétron e a atração, né, do núcleo pela eletrosfera. Mas ela atinge uma distância, tá? Porque a ligação covalente ocorre quando a atração do núcleo pela eletrosfera é máxima e a repulsão elétron-elétron ali é mínima, núcleo-núcleo é mínima, certo? Mas não ocorre transferência de elétron, ocorre compartilhamento, tá? O compartilhamento de elétron ocorre principalmente entre elementos não metálicos, ou seja, átomos que necessitam receber elétrons. Na aula passada, a gente viu ligação covalente polar, ligação covalente apolar, tá? Nós vimos nós vimos o dipolo, né, que forma um dipolo, nós vimos cargas parciais. Hoje, nós vamos falar sobre o desenho das estruturas de Lewis, que alguns estão com dúvida de como fazer o desenho das estruturas de Lewis. Então, nós vamos seguir sempre esses passos que eu vou apresentar aqui. Primeiro, nós vamos somar os elétrons de valência de todos os átomos. Se eu tiver um ânion, eu vou acrescentar um elétron, vou adicionar um elétron. Se eu tiver um cátion, eu vou retirar um elétron. Nós vamos escrever os símbolos para os átomos a fim de mostrar quais átomos estão ligados entre si e nós vamos unir com ligações simples. Então aqui, por exemplo, nós vamos colocar nesta ordem, HCN, certo? E aqui nós vamos colocar nessa ordem também, carbono e oxigênio. Normalmente, o elemento que começa uma fórmula é o elemento central, aquele que nós vamos colocar no meio. A menos que esse elemento seja o hidrogênio, tá? O hidrogênio, ele nunca vai estar no meio, ele vai estar sempre nas extremidades, tá bom? Nós vamos depois completar o octeto dos átomos ligados ao átomo central, lembrando que o hidrogênio fica com apenas 2 elétrons. Nós vamos colocar os elétrons que sobram no átomo central, mesmo que ultrapasse o octeto. E se não existem elétrons suficientes para dar ao átomo central um octeto, para ele estabelecer o octeto, nós vamos fazer ligações múltiplas. O que são ligações múltiplas? Duplas ou triplas, tá? Use os elétrons não compartilhados dos átomos adjacentes, ou seja, dos átomos que estão ligados ao átomo central. Então, vamos fazer um exemplo, tá? Vamos usar todos aqueles passos. Então, nós vamos escrever a estrutura de Lewis para o PCl3. Como eu falei para vocês, primeiro passo, somar os elétrons de valência. Então, como que você vai fazer isso? Você vai pegar o fósforo
lá na sua tabela periódica. Ele está em qual família? 5A ou 15, portanto ele tem 5 elétrons. Está aqui, 5 elétrons. O cloro está na família 17 ou 7A, portanto ele tem 7 elétrons. E aí nós vamos fazer, vamos somar esses elétrons. No fósforo eu só tenho um, ó, só tenho um fósforo, só um P. Então 5, 5 vezes 1, 5. O cloro nós temos 3, 3 vezes 7, 21. Somando 21 mais 5, total de 26 elétrons. Então essa molécula, ela apresenta 26 elétrons como todo. Beleza? Eu tenho que distribuir esses 26 elétrons. Como que eu vou fazer isso? Primeiro, vou pegar o elemento central, que normalmente é o primeiro, que eu represento na fórmula, colocar no meio e os elementos que estão ligados a ele em volta. Então, cloro, cloro, cloro. Vamos unir por ligações simples primeiro, tá? Depois, nós vamos completar o octeto dos elementos que estão em volta, dos que estão ligados ao elemento central, que nesse caso é o cloro. Então, aqui, ó, esse cloro, olhando aqui, ele só tem 2 elétrons, né? Ó, cada ligação tem um par, tem 2 elétrons. Falta quanto para completar 8? Então, 2, 4, 6, 8, tá? Mesma coisa com os outros. Cada um precisa ter 8 elétrons, certo? Totalizando, se vocês forem somar todos os elétrons aqui, você vai encontrar o valor de 24 elétrons. Então, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. 24 elétrons. Mas a gente viu no primeiro passo que tem que ter 26. Então, onde que eu vou colocar esse par de elétrons que está sobrando? No elemento central. Então, o par de elétrons que sobrou, eu coloco no elemento central e agora, então, eu tenho 26 elétrons e não precisei fazer nenhuma dupla ligação. Só vou fazer a dupla caso ainda algum dos elementos não tenham completado o octeto. Observe que o fósforo completou. Então, 2, 4, 6, 8. Tá todo mundo com o octeto completo. Exemplo número 2. O número 2 é o ácido cianídrico. Nós vamos montar a estrutura para ele. Então, vamos lá. O hidrogênio tem 1 elétron. O carbono está na família 4, tem 4 elétrons. O nitrogênio está na família 15, ou 5A, tem 5 elétrons. Nós vamos somar todos, porque todos têm um só, né? Então, 1 mais 4 mais 5, totalizando 10 elétrons. Eu preciso distribuir esses elétrons, tá? Aqui nós temos algumas hipóteses, nós temos 3 hipóteses. Nós temos essa primeira hipótese, inviável completamente, porque o hidrogênio nunca pode estar no meio, né? O hidrogênio tem que estar na extremidade, ele só faz uma ligação. E aqui, nessa segunda, nós temos uma possibilidade, mas é a terceira mais provável, que é evidenciada experimentalmente. Então, nós vamos pegar essa terceira hipótese aqui, tá? Vamos, então, completar o octeto, colocando elétrons em volta do nitrogênio. Vamos começar. Então, 2, 4, 6, 8, 10. Já foram os 10 elétrons. Mas o que aconteceu com o carbono? O carbono ficou só com 4. Ele não pode ficar só com 4. O nitrogênio ficou com 8, mas o carbono com 4. Isso significa que nós temos que fazer uma dupla ligação. Para fazer uma dupla ligação, nós vamos pegar esses elétrons aqui. Nós não podemos colocar uma dupla, porque aqui nós vamos alterar a quantidade de elétrons totais. Então, a quantidade de elétrons tem que ser 10, né? Então, eu vou pegar essa par de elétrons aqui e vou fazer uma dupla. Fiz uma dupla. Agora, o carbono ficou com quantos elétrons? 2, 4, 6. Ele precisa mais um par. Então, eu pego uma outra par de elétrons do nitrogênio. Pronto. O carbono ficou com 2, 4, 6, 8 elétrons. O nitrogênio também, olha, 2, 4, 6, 8 e o hidrogênio 2 elétrons. E nós ficamos com 10 elétrons distribuídos na molécula. Então, a estrutura é essa daqui, a mais provável, tá? Exemplo 3. E se a gente tiver um íon, como que a gente vai fazer? Mesma coisa. Se o íon for negativo, você vai somar um elétron. Se o íon for positivo, você vai retirar um elétron. No nosso caso aqui, nós temos um íon negativo, ó. Br é o 3 menos. Então, nós vamos ter que acrescentar um elétron para fazer a soma total, tá? Então, o primeiro passo,
encontrar os elétrons de valência. Aqui o Br. Br tem 7 elétrons, porque ele está na família 7A ou 17. O oxigênio está na família 6 ou 16, então ele tem 6 elétrons. Como na molécula nós temos 3 oxigênios, 3 vezes 6, 18, 18 mais 7, mais 1. Tudo isso vai me dar 26 elétrons no total. Então, nós vamos ter que distribuir esses 26 elétrons na molécula. Então, o bromo vai ser o elemento central, né? Nós vamos colocar no meio e os oxigênios em volta. O segundo passo já está ok. Terceiro passo, colocar os elétrons em volta. Vamos completar o octeto aqui do oxigênio. Então, vai ficar, ó, já tem 2, 4, 6, 8. Todos eles vão ficar da mesma forma. Se a gente somar tudo aqui dos oxigênios, vai dar 24 elétrons. Vai ficar faltando 1. E onde que nós vamos pôr? Aqui um par no bromo, totalizando então 26 elétrons. Esse comportamento nós observamos também no sulfato, ó, no nitrato e no carbonato, tá bom? Nós vamos adicionar um elétron, vamos somar, como nós fizemos aqui, ó. Nós somamos os elétrons aqui da molécula, tá? E adicionamos um, que é da carga. E aí distribuímos da molécula total. Certo, pessoal? É um processo simples. Vocês têm exercícios para fazer lá na atividade online. Para resolver usando essa técnica, vocês podem usar, que vai dar certo. Tá bom, pessoal? Até a próxima.